Então abra aí a sua Bíblia em Naum, capítulo 1, e nós vamos então ler os versículos de 1 a 3. Amém? Diz assim o texto: Oráculo acerca de Nínive, livro da visão de Naum, o Ecocita. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus grande de infinita misericórdia e graça, somos gratos, Senhor, porque tem nos dado saúde, tem nos dado a proteção, tem nos dado o alimento, tem nos dado o sustento, tem nos dado a oportunidade de podermos estar na Tua casa, nos colocarmos, Santo Deus, diante de Ti, para que Teu Espírito abra-nos o entendimento, dê compreensão, Santo Deus, do que o Senhor tem a nos ensinar através destes versículos lidos. Pedimos, Deus Pai, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor esteja fazendo com que os que nos acompanham através da rede, os que ainda, porventura, hão de chegar, que possa, Santo Deus, aproveitar o tempo para procurar compreender a grandeza do Teu poder e como o Senhor tem interferido no decorrer da história para que possamos ter entendimento da grandeza, da Tua capacidade, Santo Deus, de ter o controle sobre toda a Tua criação, sobre todo o universo. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos ajude, perdoando os nossos pecados, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos aqui para o livro de Naum, né, o título aqui, neste capítulo 1, aqui na minha Bíblia, é A Ira do Senhor contra Nínive. E ele começa aqui, oráculo acerca de Nínive, né? O que é oráculo, né? A gente olha, tem muitas palavras que a gente não está familiarizado com ela, mas oráculo aqui é uma mensagem enviada para alguém de grande importância, né? Mensagem essa que pode trazer aí tristeza ou pesar quando é recebida. Então, a mensagem de Naum a Nínive aqui era uma mensagem onde fazia com que aqueles que ouvissem a mensagem pudessem realmente fazer uma reflexão, porque tinha certeza de que viria o castigo, né? Ou, se a mensagem fosse cumprida, traria tristeza e aí muito dissabor na vida daqueles que fossem alcançados por ela. Então, aqui a gente vê que este oráculo acerca de Nínive, o texto diz que isto está no livro da visão de Naum, né? Então, quando você olha aí para Nínive, a gente já vê Nínive aqui em várias histórias, e os assírios, principalmente os assírios aqui, fazendo uma perseguição ferrenha aí ao povo de Deus. Deus já teve misericórdia deste povo uma vez. Então, se você ler aí a história, o livro de Jonas, a gente vai vendo Jonas revoltado aqui porque o Senhor pede para Jonas levar uma mensagem a Nínive, uma mensagem de arrependimento. Jonas leva a mensagem, mas leva a mensagem injuriado, porque ele não queria que Deus perdoasse os ninivitas de jeito nenhum. E o Senhor acaba tendo misericórdia desse povo. E esta visão de Naum aqui sobre Nínive vem aí aproximadamente 150 anos depois da mensagem de Jonas, né? Qual é a diferença aqui entre a mensagem de Naum e a mensagem de Jonas? A mensagem de Jonas, Jonas leva a mensagem e o povo se arrepende. E o povo se arrependendo, então Deus não castiga o povo, né? Então a fúria de Jonas é eu não vou pregar, não vou. Porque se eu for pregar, o Senhor vai se arrepender. Se esse povo se arrepender, o Senhor não vai castigar, e eu quero que esse povo seja castigado. Então Jonas fica revoltado. E o Senhor vai falar para Jonas: tem 120 mil pessoas na cidade de Nínive.
Você quer que eu mato todo este povo? Só porque você não tem misericórdia dele? Aqui, 150 anos depois, provavelmente, com certeza, tinha muito mais de 120 mil pessoas. Então, quando você olha lá no livro de João, vai ser mais ou menos 120 mil pessoas. Aqui, 150 anos depois, com certeza teria muito mais de 120 mil pessoas. E o Senhor aqui, então, leva o profeta Naum a levar uma mensagem para este povo. O texto diz aqui que é o livro da visão de Naum. Então, com certeza, Deus revela a Naum aquilo que iria acontecer à cidade de Nínive. Naum vê isso que Deus tem revelado a ele nesta sua visão e ele pega e escreve. A visão é esta. Você, igual quando João tem a visão lá na ilha de Patmos, né? O que é que João faz? João vê aquilo que está acontecendo, vê todos os reinos, como era representado, vê todos os problemas que estaria acontecendo e ele pega e relata. Então, visão é isto. Quando você olha aqui para o livro da visão de Naum, Naum olha aquilo que Deus tem revelado a ele, pega, escreve e vai lá e fala para os ninivitas, olha, vai acontecer isto. Se vocês se arrependeram há 150 anos atrás e Deus não castigou vocês, o grande problema agora é que o pecado de vocês transbordou a misericórdia de Deus. Interessante que quando nós olhamos para aqui a visão de Naum, Naum vai levando este povo a ter entendimento que eles haviam realmente caído num pecado e que toda a nação, não era um indivíduo, era toda a nação, estava pronta para o julgamento de Deus. Então, Deus não só julga indivíduos, ele julga a nação inteira. Então tem hora que, quando a gente olha lá para Sodoma e Gomorra, a gente vê que Deus pega todo o povo, toda a cidade, tanto a cidade de Sodoma como a cidade de Gomorra, e fala para Ló, sai daí. Sai daí, que vai descer fogo do céu e vai acabar com este povo, que o pecado deste povo chegou até mim e eles vão ser castigados. Então, aqui, Naum fala a mesma coisa para os ninivitas. E Deus, então, vai lá e aplica sua justiça, o seu castigo sobre a cidade inteira. Então, quando você olha assim, Nínive, você olhando lá para Gênesis, no capítulo 10, você vai ver que o primeiro ditador da história da humanidade está aqui, o fundador de Nínive, no capítulo 10, dos versículos de 8 a 11. Ele diz, Cuxi também gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Ele foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, da terra de Sinear. Desta mesma terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Rebote-Ir e Calar. Aqui está o homem fundador da cidade de Nínive, né? O dos descendentes aqui de Noé. E a gente vai vendo aqui que desta geração de Cão, saiu então Nimrod, o fundador da cidade de Nínive. Cidade esta que se torna uma fortaleza, onde as pessoas olhavam para ela, contemplando ali os seus muros, contemplando os seus templos, contemplando os seus palácios, os relevos de Nínive, todo mundo temia. E ver que este povo aqui era um povo poderoso, porque ele já dominava as inscrições, né? Já tinha as suas escritas normais ali, as pessoas já tinham ali muita familiaridade com a série de tecnologia, de desenvolvimento. Então os ninivitas eram um povo muito poderoso. Só a título de curiosidade aí, né? A gente vê que Nínive está na mesma região da Mesopotâmia,
Só que Nínive está na parte norte da Mesopotâmia e a gente vê lá os os sumérios, né, na Mesopotâmia, há 5.500 anos atrás, já tinha descoberto a escrita cuneiforme. Então, quando a gente olha para este povo ali da região da Mesopotâmia, era um povo muito inteligente, tá? Guerreiro. A gente vê que Nimrod era um caçador e ele, aqui, pelo conhecimento que tinha da arte de caçar, ele só não caçava animais, mas caçava humanos também. Então, tudo que tinha pela frente, ele ia dominando. E este domínio aqui de poder, de conquista de Nimrod, foi passando para todo o povo assírio. E eles foram dominando tudo que tinha pela frente. Tá? E este povo não tinha piedade. Quando o Senhor manda aqui Naum levar esta mensagem aos ninivitas, ele está levando essa mensagem de Deus porque a ira e a maldade, o pecado deste povo chegou diante de Deus e Deus falou assim, não, tem que fazer justiça. Esse povo tem que sentir que existe alguém mais poderoso do que eles. Né? Então tem hora que o homem não tem limite. E o único capaz de colocar limite no homem, quando não tem um homem à altura dele, quem entra para fazer a ação que é para agir é Deus. A gente olha para as nações hoje e a gente vai vendo que as pessoas vão parando com o seu furor, vai diminuindo o seu ímpeto de destruição quando aparece alguém mais poderoso do que eles. Porque se não aparecer, as pessoas vão aí atropelando todo mundo e a gente vê isto, né? Como a gente tem visto aí o massacre de cristãos em várias partes do mundo. E se alguém não chegar e falar assim, ó, pô, para ou a gente acaba com vocês também. Né? As pessoas pegam e colocam um freio. Mas quando não tem isso, quando Deus não usa o homem, a gente vê que o Deus aqui toma as providências para fazer justiça. E o que Deus faz aqui com a cidade de Nínive, aqui no ano, por volta do ano 613, 615, é destruir Nínive completamente. Tá? Provavelmente aqui, não, o texto não dá para precisar, mas com certeza Naum, ele faz aqui traz a mensagem de Deus através dessa visão que foi revelada a ele, numa época que Nínive realmente era o topo de toda a civilização. Tinha domínio sobre todas as coisas, estava no auge da sua influência política. Tá? Deus não pega Nínive aqui num momento de decadência para chegar e fazer justiça. Né? Ele pega ela no auge, manda a mensagem, e quando Deus manda a mensagem, ele já não manda a mensagem, manda a destruição. Então, se você for olhar aí na história, tá? Quando Naum escreve a sua visão endereçada a Nínive, ele está ali por volta do ano 700 e qualquer coisa, né? 715, 713. E Nínive vai ser destruída por volta do ano 612, 100 anos depois. Então tem hora que Deus faz justiça e a gente fala assim, mas Deus está demorando demais. Esse negócio tem que acontecer antes. Não. Deus, ele sempre avisa onde vai ser feita a justiça e ele sempre mostra o tempo que a justiça vai ser executada. E ele sempre dá prazo para que as pessoas sendo avisadas se arrependam. Deus não vai chegar e chegar no instante e falar assim, amanhã vai ser destruído, e já destrói. Não. Tá? O povo tem que ter o tempo ali, e Deus dá o tempo ao pecador para que o pecador se arrependa. Então, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então a gente vai olhar aqui para Naum, e quando Naum escreve a sua mensagem aos ninivitas, a gente não tem como precisar aqui muita coisa a respeito de Naum, como foi chamado, qual foi aí a forma como o Senhor escolhe, da onde. Só fala aqui que Naum era o Eucocita. Né? Então, fui dar uma olhada aqui para se familiarizar um pouco melhor. Né?
Então, ele era da cidade de Alcós, mas ali uma região próxima da cidade da Galileia. Então, e ali eles estavam muito próximos do outro, não tão próximo da cidade de Nínive, mas era uma região onde eles tinham ali uma familiaridade boa. Tá? Naum, o seu nome significa consolo de Yahvé, e este homem foi chamado então para mandar esta mensagem aos ninivitas. Qual era a mensagem então que Naum estava levando para uma cidade totalmente poderosa, onde as pessoas olhavam para o povo de Deus e sequer importância dava? Porque qual era o Deus mais poderoso? O Deus mais poderoso era o Deus dos ninivitas, porque era o Deus que conquistava tudo. Tanto é que a gente vai olhando através da história, o próprio povo de Deus, sabendo que Deus é o Senhor, tinha toda a história de como o povo foi formado, como Deus escolheu, a forma que Deus o libertou da escravidão, como Deus colocou na terra prometida, na terra de Canaã, como Deus o sustentou. Este povo, todas as vezes que eles entravam em guerra com alguma outra nação e vencia, muitos deles catavam os deuses das nações que foi derrotado e levavam consigo. Aqui, o que os assírios faziam é quando eles chegavam numa nação e eles venciam a nação, eles faziam questão de derrotar os deuses, para mostrar que o Deus dele era o mais poderoso. E o povo de Deus levava os ídolos de outras nações para ter um deusinho deles lá. E a gente vai vendo que isso trazia mais castigo para o povo de Deus, porque o povo não conseguia entender que eles não precisavam de um Deus para estar olhando, para ter o domínio, porque os assírios iam para a batalha, e o que eles faziam? Colocavam os deuses deles em cima de uma carruagem e levavam. O povo de Israel não, era o próprio Deus que o conduzia. O que eles queriam ver era um Deus, uma imagem, e isso eles não tinham. Então, quando eles viam um Deus, eles pegavam e catavam. Não, nem sempre era de ouro. Podia ser de pedra, podia ser de madeira, e queria a representação de um Deus. Se fosse de ouro, ainda bem, né? Mas nem sempre era de ouro. Então, o que acontecia aqui, as pessoas catavam lá a representação de um Deus em madeira, catavam um Deus em pedra, catavam um Deus em ferro e levava. O negócio deles era ter um Deus. E o que Deus faz aqui com o povo de Nínive, então, é levar a mensagem através de Naum, e falou assim: olha, este povo vai ser castigado. Como é que Naum começa aqui, então, a sua mensagem aos ninivitas? Ele coloca assim: o Senhor é um Deus zeloso. E ele então já mostra para o povo que este Deus não brinca. Que este Deus olha para aqueles que é seu, e ele não compartilha os seus com os seus inimigos. Então você, Deus tem zelo pelo que é seu. E ele, então, vai fazer com que as pessoas dependam somente dele e não de outros deuses. Então, quando Naum vai mostrar aqui aos ninivitas e fala assim: olha, Deus é um Deus zeloso, e por misericórdia deste Deus longânimo, ele ainda não destruiu, mas vai. Então, o que é que este Deus está mostrando? O que é que este Deus quer? Ele quer que nós tenhamos uma dependência exclusiva dele. E se nós não formos moralmente e espiritualmente dependente de Deus, nós já estaríamos destruídos há muito tempo. Porém, este Deus tem dado a oportunidade de vocês olharem para aquilo que ele tem feito, e vir a ter o entendimento de quem é Deus. Só que este Deus zeloso, ele é um Deus vingador.
Ele é um Deus zeloso porque ele é um Deus de amor. E esta forma deste Deus demonstrar o seu amor é através da sua ação, porque ele não tolera injustiça. Ele não tolera injustiça. Então, quando este Deus vê que a injustiça está sendo praticada, o que é que este Deus zeloso faz? Quando o ímpio age por maldade, quando o ímpio realmente mata por prazer, quando o ímpio usa do poder que tem para destruir o povo de Deus, este Deus que zela dos seus, por amor, ele é um Deus vingador. E ele vai se vingar. Ele vai se vingar. Então o homem precisa ter entendimento, que não tem quem lute contra Deus e saia vitorioso. Não tem. Então, assim, o que Naum mostra aqui para os ninivitas, assim, ó, vocês têm lutado contra Deus, vocês têm se rebelado contra ele, vocês têm feito somente aquilo que tem na mente e no coração, o desejo de fazer, só que este Deus, ele está mostrando e vai provar para vocês que não tem quem lute contra ele que sai vitorioso. E você precisa ter entendimento disso. Então, o que Naum vai colocar para este povo, trazendo aqui quem é este Deus zeloso, quem é este Deus vingador, é mostrar para este povo que este Deus, todos têm que ter o entendimento que não tem como, diante da vingança deste Deus, ser ou ter alguma chance de vitória. E ele então coloca aqui: o Senhor é vingador e ele é cheio de furor. Então, o que o profeta está mostrando para este povo aqui, que a vingança divina é como resposta ao pecado do povo. Então, este Deus aqui, ele então, cheio de furor, esse Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Então, quando você olhar aqui para o profeta Naum e olhar para aquilo que os ninivitas representam diante de Deus, ele vai falar assim: olha, o Senhor quer que nós, homens, que nós, criação, que nós, aqueles que formos criados conforme a sua imagem e semelhança, tenha o entendimento que este Deus não nos criou para estarmos destruindo uns aos outros. Começou agora isso? Não. A gente vê lá, viu aqui agora no capítulo 10, a gente vê lá no capítulo 4, acho que 4 de Gênesis, quando fala lá de Lameque, e ele vai falar assim: olha, o camarada pisou no meu pé e eu só quero falar para vocês que pisou no meu pé, eu peguei e matei. Então, os camaradas já vinham cheio de ira, cheio de rebeldia, cheio de tudo. Então, este povo vai sendo formado, vai sendo criado em total descompasso da vontade de Deus. Quando Deus aqui fala que ele guarda a ira contra os seus inimigos, ele está mostrando para o povo que quanto mais o povo é rebelde, quanto mais o povo se ira contra ele, mais a sua taça da justiça, a sua taça da vingança vai se enchendo. Quando é que Deus age contra o pecador? Quando o pecado provoca a ira de Deus e enche a taça da sua ira. Então Deus tem o limite.
Quando o pecado chega neste limite de Deus, ele vai fazer justiça. Qual é o limite de Deus? Eu não sei. Eu não sei. Mas o limite de Deus, tá, dá para a gente ter entendimento, é que quanto mais você peca, sem se arrepender dos seus pecados, você vai saturando, você vai ultrapassando todos os limites da misericórdia e da longanimidade de Deus. E isto, mesmo Deus não pensando como homem. Né? É por isso que quando Pedro pergunta para Jesus, Senhor, mas quantas vezes ele deve perdoar meu irmão? 7 vezes? Jesus fala, não, é 70 vezes 7. Então, se o homem tem que ter a capacidade de perdoar 70 vezes 7, imagine quantas vezes Deus não perdoa antes de ter aí a ira, né, para ser executada a sua justiça. Então, se nós formos olhar para nós, todo dia, toda hora, todo instante a gente peca. Ah, mas eu não peco. Ah, tá bom. Então você é perfeito, já não deveria estar mais aqui. E se nós estamos aqui, nós estamos pela misericórdia de Deus. Para quê? Para nos arrependermos e nos tornarmos uma nova criatura. Tornarmos pessoas melhores. É isso que faz com que Deus continue prorrogando a sua justiça. Como é que Naum, então, leva a mensagem para esse povo? Ele fala assim, ó, o Senhor é tardio em se irar. Então, quando você olha para o profeta Naum aqui, falando que este povo, falou assim, por que é que vocês ainda não foram destruídos? Porque Deus não pensa como vocês. Olha a destruição que vocês causam em todas as nações. Olha a carnificina que você traz à vida desses povos. Quantas centenas de pessoas já não foram destruídas por vocês porque vocês não têm misericórdia, vocês não são pacientes e vocês não conversam. Mas Deus, por ser tardio em se irar, e ser misericordioso e ser justo para fazer justiça, ele faz justiça no tempo certo, dando a você a oportunidade de se arrepender. Eles não tiveram, o homem não tem misericórdia de ninguém. Não tem. Mas Deus é misericordioso. O que Naum está mostrando para esse povo, tanto é que Deus aqui, ele vai passar mais de 100 anos, presta atenção, né? Mais de 100 anos. Então hoje, como o povo está vivendo um pouco mais, mas aqui 100 anos era 2 gerações, né? Do nascimento da morte. ou mais. Né? Porque muitas pessoas aqui não passavam de... a faixa etária aqui não era 50 anos, era bem abaixo. Então, e aqui duas gerações aí brincando. Então, a gente vai olhar aí para a história, principalmente dos egípcios. A gente vê como era aí a dinastia dos faraós. Né? Quem morria muito velho, morria com 40, 45 anos, 50, já tinha ido embora. Os líderes. Agora imagine o povão. Cata muitos faraós aí que morreram com 37, 35, 19 anos. Porque era muita doença. Então esse povo morria muito rápido. E Deus aqui dá mais de 100 anos de tolerância. Quando o profeta fala para você, Deus é tardio em irar-se e é grande em força. Então o que é que o profeta está mostrando para este povo e mostra para nós? Ele falou assim, olha, Deus dá a conhecer o seu poder para que o povo tenha certeza que Deus é capaz de ajudá-los em todas as dificuldades e em todos os seus problemas. Então você, não tem quem peça ajuda a Deus que não seja ajudado. Por quê? Porque você pode confiar nas providências dele. E ele vai, então, dispensar ajuda a você. Então, o profeta mostra aqui, Deus é tardio em irar-se, mas grande em força. Fala assim, não é porque Deus demora a fazer justiça que ele é fraco.
Não é. Então, quando você olhar para a justiça de Deus, fala assim, ó, Deus julga com justiça e poder. Tá? Então, o que o profeta está falando aqui é, ao julgar com justiça e poder, ao culpado não tem por inocente. Tá? Então, assim, ó, não tenha como você escapar do julgamento deste Deus. Porque quando ele for fazer justiça, todo culpado vai pagar pelo seu erro. A gente olha para isto hoje, talvez nós não tenhamos a compreensão disto. Talvez a gente não consiga ter entendimento do que é isto. Tá? Olhando para Deus, olhando para o poder que ele tem, olhando para o que ele tem representado no curso da história, você olhar para isso que o profeta está falando sobre o poder de Deus e você ignorar. Não tem como. Tá? O que o profeta está falando para os ninivitas, através da sua visão, é: olhe para Deus. Tá? Não é por demorar que ele seja fraco. E você pode ter certeza de uma coisa: não existe pecador que será inocentado. Não existe. Todos que cometeram pecado, todos que têm culpa, pagarão pela culpa que têm. Pagarão pelo pecado praticado. Olha que coisa interessante. E o que é que o profeta está falando aqui? Não existe pecado que não seja inocentado. E todo pecador ou todo pecado vai ser levado em conta. Vai ser levado em conta. Quando nós olhamos para isto, tá? E temos o entendimento que todo pecado tem que ser pago, toda a culpa praticada pelo pecador, ele vai levar consigo, tá? Ele tem que fazer uma reflexão. Tá? Nós hoje temos o entendimento. Assim, eu sou um pecador. Tá? O meu pecado foi pago. Mas para o meu pecado ser pago, um justo teve que ser sacrificado. Este povo aqui precisava entender isto. Toda a maldade que os ninivitas fizeram tem um preço. Não tem como os ninivitas pagarem por toda a maldade, por todo o pecado cometido. Então, o Deus que é justo, esse Deus que é tardio em irar, mas que é grande em força, ele não vai inocentar o culpado. E ele vai fazer justiça. O que era necessário aqui para este povo não ser punido pela justiça de Deus? Se arrepender. Se arrepender. Qual foi o grande problema aqui? O grande problema é que, uma vez tendo se arrependido lá na mensagem de Jonas, agora eles ignoraram completamente o arrependimento e voltaram à prática da maldade. Tá? Voltaram à prática. Então, assim, nós olhamos para esta colocação aqui do profeta Naum diante da situação dos ninivitas e nós nos apavoramos com um monte de coisas que talvez tenhamos até a libertação das suas consequências. Mas como é que o profeta Naum vai mostrar aqui para os ninivitas como é a força e o poder de Deus? E ele então coloca:
O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Presta atenção nisto. Né? Se você nunca viu uma tormenta, se você nunca viu uma tempestade, hoje você tem a maior facilidade para ver isso. É só você abrir um vídeo na internet e procurar lá, né, um mar revolto e olha lá para as grandes embarcações dentro do mar. Você cata lá petroleiros enormes, você cata fragatas, você cata porta-aviões, você cata navio de todos os tamanhos, navio com mais de 100 metros de comprimento. Né? Quando a tormenta vem, bate isso de um lado para o outro que não é nada. Não é nada. Eu vou assim, este Deus que causa em você tamanho desespero e pavor quando você se depara com a tormenta e com a tempestade, para Deus, a tormenta e a tempestade é o seu caminho. Você agora você olha. Este Deus, com todo este poder, fazendo o seu caminho na tormenta e na tempestade, revoltado contra você. O que Naum está mostrando para este povo é que eles olhavam para o seu Deus e falavam assim, não, meu Deus é o maior. Meu Deus é o todo-poderoso, porque nós dominamos tudo. Não tem um Deus que nos vença. E Naum está falando para esse povo, você esquece. Você conhece o Senhor? Você conhece Deus? Se você não conhece, eu vou mostrar para vocês quem é Deus. Ele falou assim, este Deus, você acha que este Deus vai te inocentar por todos os pecados e todas as maldades cometidas? Olha o tamanho desse Deus. Vê se o seu Deus faz o que este Deus faz. Aí, você deve fazer assim, né? Dá aquela coçadinha na cabeça, assim, eu estou diante de um Deus que eu não sei quem é. Então, as forças mais poderosas da natureza. Então, quando você olhar, e você recebe aquele avisozinho da Defesa Civil, assim, risco de tempestade. Igual esse mês agora, né? Tá chovendo bastante, não tá? Tem cidades aí, aqui no Brasil, que já caiu mais de 300 milímetros de chuva nos últimos 15 dias. Se você não sabe o que é isto, você vai pegar 1 metro quadrado. Em 1 metro quadrado caiu 300 litros de água por metro quadrado. É pouca água? Aí você vê a cidade inteira alagada, abrindo buraco em rua, carregando carro, carregando casa, gente perdendo tudo. Por causa de uma tempestade, não é uma tormenta, é só uma tempestade. E tempestade de poucos minutos, de poucas horas. Então, assim, para Deus, isso é a forma dele se locomover. Enquanto você está desesperado. E aí ele vai mostrar para este povo que este Deus vai fazer justiça. E não existe nada mais poderoso na natureza que possa barrar este Deus. Não existe. Quando o profeta fala aqui a este povo, eu vou assim, olha, quando Deus dá o tempo e a taça da sua ira se enche, o julgamento chega. E agora chegou o julgamento para ser feito aos ninivitas. E quando nós olhamos para esta situação, a gente talvez não consiga entender aqui o recado de Deus. Quando nós olhamos para tudo aquilo que está ao nosso redor, como os homens vão seguindo o curso das suas vidas,
sem dar importância nenhuma para aquilo que tem feito ou para aquilo que tem praticado, e saber que realmente aquilo que tem feito e pratica, como vive, desagrada completamente a Deus, mas não leva em conta de forma alguma as consequências daquilo que tem feito. E o Senhor está falando para nós da mesma forma que falou aos ninivitas, tem falado até hoje, né? Assim, olha, este Deus, tardio em irar-se, mas grande em força, ao culpado não tem por inocente. Não tem. Então, assim, por que é que a mensagem tem que ser passada? E aqui, como Naum se direciona aos ninivitas, assim, é o oráculo contra Nínive. Assim, ó, é uma mensagem que vai trazer grande tristeza e grande pesar quando ela for executada. No dia do juízo, irmãos, isto vai acontecer. Não é porque as pessoas não saibam. Não é porque as pessoas não foram avisadas. É porque a consequência do pecado encheu a taça da ira da justiça de Deus. E ele vai fazer justiça. Ele vai fazer justiça. E só existe o meio do homem não ser castigado. É se ele tiver uma forma de ser justificado. Tá? E para justificar o pecador, somente o pagamento por um justo. É. E se não houver quem o justifique, ele será punido. Ele será punido da mesma forma que os ninivitas foram. Tá? E a gente tem visto isso aqui, nós vimos já. Aqui eu não vou entrar em detalhes sobre a punição dos ninivitas aqui, porque quem viu aqui a história de Daniel deu para ter entendimento bem dessa aqui, como foi a consequência, principalmente diante do sonho lá de Nabucodonosor, dos babilônicos e tudo mais. Né? Então, a gente está vendo que está acontecendo a todos os dias. E eu espero em Deus que a gente vá estudando aqui, através daquilo que o Senhor tem dado a Naum como visão, e possamos a cada instante ter entendimento que este Deus, tá, é um Deus que tem o controle, que tem o poder e que está no comando de toda a criação. Tá? Não só dos homens individuais ou de forma individual, mas de toda a nação. Tá? Por isso que a Bíblia nos diz, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Porque se ele, como Deus, for fazer justiça às nações, aí as coisas vão ficar difíceis para os homens. Tá? Vamos lá.